Carboidratos para emagrecer? Ouvi falar que não podia nem comer carboidrato para emagrecer. Gordura não pode comer porque gordura faz mal para o corpo, gordura faz muito mal. Minha avó falava que gordura faz mal. Proteína, não, quero ficar monstrão, quero ficar, igual o Paulo Cintura, tem que comer proteína, dieta da proteína é a melhor dieta porque proteína só faz bem para o corpo. Fala sério, você já deve ter ouvido falar de todas essas baboseiras, um monte de mito, e você não sabe nem por onde começar a fazer tua dieta, nem sabe o que comer, não é verdade? Então faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai sair daqui sabendo exatamente se você pode ou não pode e o quanto pode comer de carboidrato, proteína e gordura. Roda a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan Costa, tenho 29 anos, estou aqui para ajudar você a ter mais resultados. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí logo, deixa o seu like, deixa aquele joinha aí para nós, dá aquela moral, beleza? E aproveita e me segue no Instagram, porque todo dia eu estou liberando conteúdo. Conteúdo no meu Instagram é over delivery, é todo dia conteúdo sobre treino para ajudar você a ter mais resultado dentro da sala de musculação, sem firula, sem mimimi, sem lero-lero, beleza? Então, não dá esse mole e tamo junto sempre. Vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. É o seguinte, você tem que entender uma coisa. Os alimentos são compostos por macronutrientes. Os famosos macros. E quem são esses macronutrientes, Álamo? Os macronutrientes são nada mais nada menos esses que eu citei no início do vídeo, que você já deve muito ter ouvido falar, que são carboidratos, gorduras e proteínas. Não, gordura não faz mal para o corpo. O excesso de gorduras faz sim, contribui sim de maneira negativa para o aumento do colesterol, mas isso é um papo para outra hora. Você pode sim emagrecer comendo carboidrato e para ficar monstrão, para ficar grandão, não precisa somente comer proteína. A tua dieta tem que ser composta por esses 3 macronutrientes. E cada um deles tem uma função especial para o bom funcionamento do teu corpo no que diz respeito à nutrição. Os carboidratos são responsáveis pela fonte primária de energia, ou seja, o nosso corpo prefere os carboidratos principalmente para as funções vitais. O teu cérebro, para se manter em bom funcionamento, precisa de carboidratos, tá bom? E os carboidratos também são ótimos aliados no que diz respeito à performance esportiva. Então, se você quer ter boa performance dentro do seu treino de musculação, por exemplo, sua dieta precisa ter algum nível de carboidratos. Os carboidratos também podem ser estocados na tua musculatura em forma de glicogênio muscular e, a depender, esse glicogênio ele fica armazenado na tua musculatura, glicogênio muscular, e ele é quebrado em forma de glicose, durante a prática de exercício físico. As gorduras não são prejudiciais, você pode comer gordura sim na tua dieta. As gorduras, elas são responsáveis principalmente pela produção de hormônios no seu corpo. Um bom consumo de gorduras, de boas fontes de gorduras, sejam elas saturadas, insaturadas, de caráter ou poliinsaturado ou monoinsaturadas, elas são essenciais para o bom funcionamento do seu organismo no que diz respeito à produção de hormônios e também porque as gorduras compõem uma parte da membrana celular. Então é importante que a sua dieta também tenha um certo nível de gordura. E as proteínas, elas sim são responsáveis pela síntese proteica, e isso também está relacionado diretamente com o aumento de massa muscular, porque a gente agride o nosso organismo, durante a sessão de treinamento, a gente gera sobrecarga e depois a gente precisa recompor essa musculatura. Então as proteínas, elas são responsáveis sim pela reparação do tecido muscular e aumentam, um bom consumo de proteínas favorece a síntese proteica, e a síntese proteica está relacionada diretamente com o aumento e ganho de massa muscular. Então, já que você já entendeu isso, não dá mole, deixa um joinha aqui. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Se você já sabia disso, se você não sabia disso, deixa aqui nos comentários, vamos interagir, eu quero ajudar você. Agora que você já sabe disso,
quanto de proteína, quanto de gordura e quanto de carboidrato eu posso comer na minha dieta se você está falando que a minha dieta tem que ser composta pelos 3 macronutrientes. Primeira informação que você precisa ter é os macros, eles aparecem na nossa dieta em gramas. Contudo, você precisa entender que existe uma proporção entre gramas e calorias. Como assim, Alan? Vou te explicar. Carboidratos, por exemplo, possuem 4 calorias, ou seja, 1 grama de carboidratos possui 4 calorias, assim como 1 grama de proteína, que possui também 4 calorias. Já 1 grama de gordura possui 9 calorias, ou seja, a partir disso você já consegue entender que os macros são fonte de energia para o teu organismo, eles fornecem energia na forma de calorias. E já quero deixar no card aqui em cima, se você não assistiu o meu vídeo anterior ensinando quantas calorias você deve comer para emagrecer, como você faz para saber, calcular tudo isso direitinho, é só clicar no card aí em cima que você vai cair direto nesse vídeo, vai aprender exatamente o que você precisa fazer, quantas calorias você precisa comer para emagrecer. Agora que você já sabe que 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias, tudo fica mais fácil para a gente começar a entender e saber quanto de cada macro que você precisa consumir dentro da tua dieta. Vamos partir de um exemplo prático, beleza? Vamos supor que uma menina de 60 quilos, ela tem 60 quilos, eu vou desconsiderar a idade dela e a altura nesse exato momento, mas vamos supor que ela tem 60 quilos, a gente só precisa saber disso agora. Ela tem 60 quilos e ela um dia acordou, olhou para ela no espelho e falou que ela viu que não estava legal. Ela viu que precisava perder gordura, ela queria emagrecer, queria dar uma secadinha, uma definidinha, o verão tá chegando, ela queria ficar nos trinks, aparecer gatinha na praia de biquíni, então ela falou, pô, preciso resolver essa questão. E ela já havia entendido que para emagrecer, ela já tinha assistido meu vídeo aqui no meu canal, se você não assistiu tá dando mole, mas ela já tinha entendido que para emagrecer, ela precisa estar em déficit calórico. Então ela fez os cálculos dela, achou as calorias de manutenção, né, e o gasto energético total, que são a mesma coisa, e a partir disso ela estabeleceu um déficit calórico de 500 calorias. Já com déficit calórico, ela viu que para emagrecer ela precisava consumir 1.500 calorias por dia. Beleza? 1.500 calorias por dia ela precisava consumir para emagrecer. Então, ela, a partir dessa informação, ela foi calcular os macronutrientes que ela precisa, a quantidade de macros que ela precisa consumir dentro da dieta dela. Como que ela foi fazer isso? Existem 2 formas, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Existem 2 formas nas quais você pode calcular os macros. Você pode calcular os macros por grama por quilograma de peso ou por porcentagem de calorias. Eu vou ensinar você a fazer isso das 2 formas. Vamos lá. Começando pelo primeiro, grama por quilograma de peso. Você precisa fazer o seguinte. Essa menina tem 60 quilos. Como você pode fazer para calcular os macros por grama por quilograma de peso? Vamos pela recomendação, vamos começar pelas proteínas. Você pode calcular as proteínas para a tua dieta a partir da seguinte premissa. A recomendação, através das autoridades de nutrição, é que o consumo de proteínas para quem pratica exercício físico fique em torno de 1,6 até 3 gramas por quilograma de peso. Isso quer dizer que entre 1,6 a 3 gramas por quilograma de peso, você pode escolher qualquer número dentro desse para compor os macronutrientes de proteína. Vamos supor que eu escolha 2 gramas por quilograma de peso para compor a quantidade de proteínas da dieta dessa menina. Então, o que a gente precisa fazer? Ela precisa, no caso, multiplicar 60 vezes 2, que é o coeficiente que a gente escolheu para calcular por quilograma de peso. Então, a gente multiplica 60 vezes 2, o peso dela vezes 2 dá 120 gramas de proteína. Agora, pare e pensa no seguinte. Lembra que eu falei para você no início do vídeo aqui que existe uma proporção entre gramas e calorias? Pensa, 1 grama de proteína corresponde a 4 calorias. Então, logo, 120 gramas de proteínas corresponde a 480 calorias. Mas o que é mais comum é que a gente se baseie em proteínas, gorduras e carboidratos na quantidade em gramas, beleza? Então ela vai ter que fazer o consumo de
120 gramas de proteína. Já para as gorduras, né, a gente calculou as proteínas, agora a gente vai para as gorduras e os carboidratos a gente sempre deixa por último. As gorduras, vamos supor que essa menina escolheu o coeficiente de 0,7 por quilograma de peso. Então o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar 0,7 vezes 60 quilos e isso corresponde a 42 gramas de gordura na dieta dela, ou seja, ela tem que, até agora, consumir 120 gramas de proteína e 42 gramas de gordura. E agora a gente vai para os carboidratos. Sim, é possível emagrecer comendo carboidratos. Você não precisa zerar carboidratos, passar fome, ficar sem comer carboidratos para emagrecer. Mas como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, a gente vai ter que transformar a quantidade de proteína e de gordura de gramas em calorias, somar os dois e subtrair do total de 1.500. 1.500 é o que ela precisa consumir para emagrecer. Aí eu vou transformar, né? No caso, vou multiplicar 120 vezes 4, que é a quantia referente às proteínas, e vou multiplicar 42 vezes 9, que é a quantia referente às gorduras. A partir dessas multiplicações eu vou ter a quantidade de proteínas e de gorduras em calorias. Então eu vou somar a quantidade de proteína e de gordura em calorias, somei as duas, e vou diminuir de 1.500 calorias. Depois que eu diminuir de 1.500, eu vou achar exatamente a quantidade de carboidratos que essa jovem precisa consumir para emagrecer na tua dieta. Só que aí você vai perceber, né, que, pô, Álamo, você está achando então a quantidade de carboidratos em calorias. Beleza, tranquilo, não tem problema. O que você vai fazer para achar a quantidade de carboidratos em gramas? Você vai dividir essa quantidade em calorias por 4. Porque lembra que eu falei lá no início, mais uma vez recapitulando, 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. Então, se você divide essa quantidade de carboidratos referentes às calorias por 4, você encontra a quantidade de gramas de carboidrato que devem compor a sua dieta, no caso a dieta dessa jovem para emagrecer. Então agora ela já encontrou as 3 fontes que vão compor a dieta dela no que diz respeito aos macronutrientes. E agora a gente vai chamar de macros, tá? Você já está aqui no meu canal, você já está bem informado, você já sabe agora que quando eu estiver falando de macros, eu estou me referindo a carboidratos, proteínas e gorduras, né? Que no caso são os macronutrientes, são os maiores nutrientes que compõem a nossa dieta. Essa é a maneira que eu diria é um pouco mais trabalhosa de a gente calcular os macros dentro da nossa dieta. Existe uma maneira mais simples, né? Também de calcular, que seria por porcentagem de calorias. Como que eu posso fazer isso? É simples. Você pode delimitar uma determinada porcentagem pelo total de calorias. Exemplo, vamos supor que eu quero que a minha dieta, a dieta dessa jovem, no caso, que quer emagrecer, ela queira que a dieta dela seja composta por 40% do total de calorias referentes a carboidratos, 35% do total de calorias referentes às proteínas e 25% do total de calorias referentes à gordura. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer por porcentagem, né? Você vai multiplicar 1.500 vezes 40% e os outros respectivos macros, né? No caso, 40% para carboidratos, 35% para proteína e 25% para gordura, e a partir disso você também vai ter o total de macros referentes a cada um dos 3, proteínas, gorduras e carboidratos da sua dieta. Ambos são válidos, ambos funcionam, você só precisa ver qual se adequa melhor para a sua realidade. Álamo, qual que você indica que eu faça? Qual a sua opinião? O que você gosta de fazer? Vamos lá. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar na questão das porcentagens. Contudo, isso é muito variante. Às vezes eu também calculo, por exemplo, a minha dieta, eu calculo em sua grande maioria por a gramagem por quilograma de peso, tá? Então, normalmente minhas proteínas ficam ali entre 2,5, as gorduras nunca passam muito de 0,7, 0,8 e o que sobra é sempre o que sobra carboidrato. Mas também não é sempre, tá? Tem vezes que, muitas vezes, diga-se de passagem, eu calculo por porcentagem. Então, uma outra coisa que você precisa entender, mas antes, dá um close aqui, dá um close,
se inscreve aqui no canal. Poxa, deixe seu comentário, deixe sua dúvida aqui embaixo, porque isso ajuda pra caramba, tá? E a gente mostra pro algoritmo do YouTube que nosso conteúdo é relevante e a gente aumenta essa comunidade. Espalha essa informação pra geral. Compartilha esse vídeo, porque assim você me ajuda e me mantém motivado e eu continuo te ajudando aqui, porque o meu intuito não é outro, senão ajudar você. Mas vamos lá. O que você precisa entender dentro dessa dinâmica? Presta bem atenção que isso aqui é um motivo de muita confusão para muita gente. 100 gramas de carboidrato, presta atenção nisso. 100 gramas de arroz, melhor dizendo, não são 100 gramas de carboidratos. Caramba, Alan, agora você bugou a minha ideia, você bugou a minha cabeça. Não, não buguei a sua cabeça. Eu sei, muito provavelmente você conhece minimamente os alimentos e você sabe que o arroz é uma fonte sim de carboidratos, o arroz branco, o arroz que você come no almoço com feijão. Contudo, esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo e elas acabam não assimilando por falta de conhecimento mesmo aqui. 100 gramas de arroz não são 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz são 28 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz contém 28 gramas de carboidrato. Da mesma forma que 100 gramas de frango não corresponde a 100 gramas de proteína. Ah, dessa você não sabia, né? Então, 100 gramas de frango, em 100 gramas de frango, possui 32 gramas de proteína apenas. E isso pode ser um motivo de muita confusão. Se você, na tua dieta, tem 120 gramas de proteína para consumir durante o dia, em 100 gramas de frango eu já consumi quase tudo que eu poderia comer durante o dia. Isso é errado, porque se fosse assim a gente não comeria quase nada, né? A gente comeria comida de passarinho, comeria uma fonte de proteína uma só vez no dia e depois acabou, mas não é assim que funciona. Por que você precisa entender isso? Porque a partir disso você vai começar a conhecer os alimentos. Eu sugiro que você já hoje, depois de assistir esse vídeo, compre uma balança de alimentos, porque a partir disso tudo vai ficar mais fácil. Você vai pesar os alimentos na balança e vai ter noção de que coloquei 100 gramas de frango lá na balança, de peito de frango, coloquei lá 100 gramas de frango cozido no caso, tá bom? 100 gramas de frango, peito de frango cozido, equivalem a 32 gramas de proteína. Mas como que eu vou saber, Alan? Como que eu vou saber quantos macros, quantas gramas de proteína tem nos alimentos se eu não conheço nada sobre alimentos, eu não sei nada de nada? Calma que eu vou te ajudar. Faz o seguinte, baixa um contador de calorias, beleza? Eu sugiro que você use o MyFitnessPal. Esse contador de calorias é facilmente encontrado para qualquer celular, tá? Seja Android, seja Apple. Só você entrar lá e baixar o MyFitnessPal. Em alguns celulares ele também é encontrado como contador de calorias. É o contador de calorias que eu uso. E no MyFitnessPal tem alimentos dos mais variados possíveis registrados lá. Então tudo que você comer e pesar na tua balança, você vai registrar no aplicativo e o próprio aplicativo já vai te dar o total de calorias e também de macros de todos os alimentos e assim vai ficar muito mais fácil de você chegar no teu objetivo, seja ele qual for, seja ele emagrecimento, seja ele ganho de massa muscular, seja lá qual for. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar ele, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram que eu tô sempre liberando informação para ajudar você. É nóis, tamo junto sempre, valeu, falou e fui!